Algumas pessoas acreditam que janeiro é um mês de renovação, de recomeços, de paz. Mas o que acontece quando você sai da rotina, quando se afasta de tudo o que conhece, quando está vulnerável em um lugar estranho e algo percebe isso? As 3 histórias que você vai ouvir agora foram relatadas por pessoas comuns. Pessoas que só queriam descansar, que só queriam aproveitar as férias. Nenhuma delas voltou a ser a mesma. Fique até o final. A última história... Bom, a última história ainda não terminou. Era janeiro de 2019 quando Renata decidiu alugar uma casa de praia no litoral norte de São Paulo, sozinha. Ela precisava disso. O ano anterior tinha sido brutal e tudo o que ela queria era silêncio, mar e alguns dias sem pensar em nada. A casa ficava no final de uma rua de terra, afastada das outras. O corretor disse que era reservada, perfeita para quem busca privacidade. Na primeira noite, Renata dormiu como não dormia há meses. O som das ondas ao longe, o vento nas janelas, o cheiro de maresia. Paz. Foi na segunda noite que começou. Ela acordou às 3 da manhã com a sensação de que havia esquecido alguma coisa. Não sabia o que, só sabia que precisava verificar. Levantou, caminhou pela casa escura, checou as portas, as janelas, tudo trancado. Mas quando voltou para o quarto, percebeu algo estranho. A cadeira que ficava no canto estava virada para a cama. Renata parou. Tentou lembrar se ela mesma tinha movido. Não conseguia. Provavelmente sim, pensou. Estava cansada, a mente prega peças. Virou a cadeira de volta para a parede e dormiu. Na terceira noite, acordou no mesmo horário, 3 da manhã. A mesma sensação. Algo errado. A cadeira estava virada para a cama novamente. Dessa vez, Renata sentiu o estômago gelar. Ela tinha certeza, absoluta certeza de que havia virado a cadeira antes de dormir. Ficou parada no escuro olhando para o móvel, tentando encontrar uma explicação lógica. O piso era irregular, talvez, a casa era velha, mas cadeiras não se movem sozinhas. Ela não dormiu mais naquela noite. Ficou sentada na sala com todas as luzes acesas, esperando o sol nascer. De manhã decidiu que estava exagerando. Cansaço, estresse acumulado, paranoia. Tomou café, foi à praia, tentou esquecer. Quando voltou no fim da tarde, encontrou a porta dos fundos aberta. Renata congelou na entrada da cozinha. Ela tinha trancado, tinha certeza, verificou 2 vezes antes de sair. Foi então que viu. Na mesa da cozinha havia um copo de água, meio cheio, com marcas de dedos no vidro embaçado. Ela não tinha deixado aquele copo ali. Renata não pegou suas coisas, não trancou a casa, simplesmente entrou no carro e dirigiu. Só parou quando chegou em São Paulo, 4 horas depois. Uma semana mais tarde, ela ligou para o corretor para pedir desculpas por ter saído sem avisar. Ele estranhou. Saído? Mas a senhora não devolveu a chave ainda. Renata sentiu o sangue gelar. Eu deixei a chave na mesa da cozinha, ela disse. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Senhora, eu passei lá ontem, não tinha chave nenhuma na mesa, mas a casa estava impecável. Alguém até lavou a louça. Renata nunca mais voltou àquela casa. Mas às vezes, quando está quase dormindo, ela ainda sente a sensação de que alguém está sentado no canto do quarto, observando. Marcos e a esposa, Cláudia, passavam todo janeiro na fazenda da família dela, no interior de Minas. Era tradição. As crianças adoravam, os adultos descansavam, e o tempo parecia passar mais devagar ali, entre montanhas e cafezais. Em janeiro de 2022, eles chegaram mais cedo que o resto da família. Queriam alguns dias só para o casal, antes da casa ficar cheia de primos e tios. A fazenda era antiga, tinha sido da bisavó de Cláudia e ainda mantinha aquele ar de outro tempo. Móveis de madeira escura, santos nas paredes, um silêncio que parecia ter peso. Na primeira noite, Marcos acordou com sede.
Desceu até a cozinha, encheu um copo de água e, quando estava voltando para o quarto, ouviu passos no andar de cima. Ele parou no meio da escada. Cláudia estava dormindo. Eles eram os únicos na casa. Os passos continuaram, lentos, arrastados, como se alguém caminhasse pelo corredor dos quartos. Marcos subiu devagar, o coração batendo forte. Chegou ao corredor, vazio, silêncio absoluto. Entrou no quarto. Cláudia dormia profundamente. Ele se convenceu de que tinha sido um vento. A casa era velha, a madeira rangia, normal. Na noite seguinte, Cláudia acordou ele às 4 da manhã. Você ouviu isso? Marcos ouviu. Uma voz, baixa, quase um murmúrio. Vinha do quarto ao lado, o quarto que tinha sido da bisavó. Eles ficaram imóveis, mal respirando, tentando entender o que era. A voz continuou por alguns segundos. Parecia uma oração, ou uma cantiga, algo repetitivo, ritmado. Depois, silêncio. Marcos quis ir verificar. Cláudia implorou que não fosse. Eles ficaram acordados até o amanhecer, abraçados, ouvindo cada rangido da casa. De manhã, Marcos criou coragem e abriu a porta do quarto da bisavó. Estava exatamente como sempre. A cama feita, os móveis cobertos com lençóis brancos, o crucifixo na parede. Nada fora do lugar. Exceto por uma coisa. No espelho antigo da penteadeira, havia marcas, como se alguém tivesse passado os dedos pelo vidro empoeirado. 5 linhas verticais. Depois, mais 5. E mais 5. Marcos contou. 15 marcas no total. Ele não contou para Cláudia. Não queria assustá-la mais. Limpou o espelho e tentou esquecer. Naquela noite, ele sonhou com uma mulher velha sentada na beirada da cama, olhando para ele. Ela não tinha rosto, só a escuridão onde o rosto deveria estar. E ela sussurrava algo que ele não conseguia entender. Acordou encharcado de suor. Cláudia estava sentada na cama, olhando para o canto do quarto. Ela estava aqui, Cláudia disse, a voz estranhamente calma. Avó, ela estava aqui agora. Eles foram embora naquela mesma manhã. Semanas depois, a mãe de Cláudia ligou. Disse que tinha encontrado algo estranho na fazenda. No quarto da bisavó, embaixo do colchão, havia um caderno velho. Era um diário, da bisavó. A última entrada era de janeiro de 1967. Dizia apenas: eles não me deixam dormir. Ficam andando pelo corredor a noite toda. Acho que querem que eu vá com eles. Talvez eu vá. A bisavó morreu em janeiro de 1967. Marcos nunca mais voltou àquela fazenda, mas ele ainda sonha com a mulher sem rosto, e a cada sonho ela está um pouco mais perto. Essa última história é diferente. Ela me foi enviada por um inscrito do canal. Vou chamá-lo de Pedro, porque ele pediu para não usar seu nome verdadeiro. Pedro tinha 23 anos em janeiro de 2024. Ele e 3 amigos decidiram acampar no interior de Santa Catarina, perto de uma cachoeira que um deles tinha descoberto em um fórum de trilhas. O lugar era isolado, sem sinal de celular, sem outras pessoas por perto. Perfeito, eles pensaram. Chegaram no fim da tarde e montaram as barracas antes de escurecer. A cachoeira era linda, a água gelada, o som constante, a mata fechada ao redor. Parecia um paraíso. Na primeira noite, Pedro acordou com a sensação de que havia alguém do lado de fora da barraca. Não um som específico, apenas uma presença. Como quando você sabe que alguém está olhando para você, mesmo de costas. Ele ficou imóvel, ouvindo. Nada. Só o som da cachoeira ao longe. Voltou a dormir. De manhã, um dos amigos, Lucas, comentou que tinha ouvido passos durante a noite. Passos circulando o acampamento. Os outros riram. Provavelmente um animal, disseram. Mas Pedro notou algo. As pegadas ao redor das barracas. Eram de pés descalços. Humanos. Ele não disse nada. Não queria estragar a viagem. Na segunda noite, Pedro não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto da barraca, ouvindo. Por volta das 2 da manhã,
Começou. Passos, lentos, circulando. Pedro prendeu a respiração. Os passos pararam bem ao lado de sua barraca. Ele podia ver uma sombra através do tecido, uma silhueta, parada. Ficou assim por minutos que pareceram horas. Depois, a sombra se moveu, afastou-se devagar. Os passos sumiram na mata. Pedro não dormiu mais. Quando amanheceu, ele acordou os amigos e disse que queria ir embora. Eles protestaram, mas algo no rosto de Pedro os convenceu. Enquanto desmontavam as barracas, Lucas encontrou algo pendurado em uma árvore próxima. Era um boneco, feito de galhos e cipó, do tamanho de uma criança. Não estava ali no dia anterior. Eles foram embora em silêncio. Pedro me contou que nas semanas seguintes ele começou a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Ele estava na barraca e a sombra estava lá fora. Mas dessa vez ela abria o zíper, devagar, e ele não conseguia se mover. Ele acordava sempre antes de ver o que estava do outro lado. Mas há 2 semanas, Pedro me mandou outra mensagem. Dizia que os pesadelos tinham mudado. Agora ele conseguia ver. Ele não me disse o que viu, só disse que não era humano, e que no sonho a coisa sorria. A última mensagem que recebi de Pedro foi há 3 dias. Dizia apenas: "Acho que não é mais um sonho. Acordei com terra nos pés." Eu tentei responder, tentei ligar. Pedro não atende mais. Janeiro é um mês de férias, de descanso, de lugares novos e experiências diferentes. Mas talvez, só talvez, existam lugares que não deveriam ser visitados. Portas que não deveriam ser abertas. Silêncios que não deveriam ser quebrados. E se você está ouvindo isso em um lugar estranho, em uma casa que não é sua, em uma mata que não conhece, preste atenção nos sons ao seu redor. Preste atenção nas sombras. Porque às vezes, quando saímos da nossa rotina, quando nos afastamos de tudo que conhecemos, algo percebe e algo segue. Boa noite e boas férias.